Olá pessoal, hoje nós vamos falar aqui de uma técnica bem interessante, uma técnica muito utilizada pelas organizações e que vem a facilitar a atividade e as soluções de problemas encontrados no dia a dia, tá certo? Essa técnica se chama brainstorming. E o que vem ser brainstorming? Bom, o seu significado literal diz que brainstorming é uma tempestade cerebral ou uma tempestade de ideias. Essa técnica remete a deixar fluir os pensamentos sem julgamentos entre os membros de uma equipe. O brainstorm é uma expressão inglesa formada pela junção das palavras brain, que significa cérebro, intelecto, e storm, que significa tempestade, tá certo? É uma dinâmica de grupo usada pelas empresas como uma técnica para resolver problemas, desenvolver novas ideias ou projetos, assim como juntar informação sobre determinado tema, e também para estimular o pensamento criativo das pessoas. Essa técnica ela foi criada nos Estados Unidos pelo publicitário Alex Osborne, onde ele usou para testar e explorar a capacidade criativa de indivíduos e grupos. Olha só, ele sempre estava buscando aguçar essas pessoas a pensar, certo? A criar ideias. Principalmente nas áreas de relações humanas, dinâmicas de grupo e publicidade e propaganda. Tá? Ele era um publicitário e cria essa ideia justamente lá quando se pensava muito a questão do marketing. Mas o brainstorm ele é utilizado em várias situações dentro das organizações. Qual seria o objetivo do brainstorm? Então, o objetivo do brainstorm é encorajar intencionalmente a desinibição das pessoas, de definir causas e suas possíveis soluções, além de explorar a criatividade dos participantes para o surgimento de novas ideias e fazer com que possam trabalhar o pensamento criativo. Então, este é o principal objetivo de um brainstorm. Este é o principal objetivo de fazer com que essas pessoas possam explorar cada vez mais a criatividade que está dentro delas. Todas as pessoas são criativas, mas às vezes precisa de um empurrão para que ela possa aflorar isso. Então o brainstorm ele tem essa capacidade, né? Ele tem esse objetivo de fazer com que as pessoas possam explorar cada vez mais a criatividade delas. Então se usa o brainstorm para direcionar o raciocínio das pessoas na descoberta de soluções ou de ideias, de novas ideias para problemas encontrados nos processos organizacionais, certo? Nós temos as características de uma sessão de brainstorm. Então quando eu vou fazer um brainstorm, quando eu preciso fazer um brainstorm, tem algumas características que são importantes. Uma delas é que todos os membros devem ser bem informados sobre qual é o problema a ser resolvido. Então eu vou para uma sessão de brainstorm, mas eu vou sabendo o que eu preciso fazer. Tá? A outra seria deixar todos à vontade para que se possa privilegiar o pensamento criativo de cada pessoa. Então cada pessoa que vai para uma sessão de brainstorm, ela precisa estar muito à vontade. E aí ela consegue fazer isso da melhor forma possível. Tá? Nós temos algumas formas de realização de uma sessão de brainstorm. Eu posso ter uma forma estruturada, ou melhor, eu tenho a forma estruturada e tenho a forma não estruturada. Então, na forma estruturada, todas as pessoas do grupo devem dar uma ideia a cada rodada. Então, a forma estruturada ela sugere uma questão de ordem. Então, cada um vai dar uma ideia uma após a outra. E na forma não estruturada, nós não temos essa ideia de ordem. As pessoas do grupo elas vão dando as ideias conforme elas vão surgindo em suas mentes. Então pode ser que surge uma pessoa de uma vez ou duas ou três pessoas de uma vez. Então a forma não estruturada ela não segue uma ordem. Então as pessoas estão lá disponíveis e surgiu a ideia na mente da pessoa, ela levanta e diz qual foi a ideia que surgiu para aquele determinado problema. Quais são as regras básicas que nós temos para uma sessão de brainstorming? Olha só, eu preciso definir o problema, eu elejo um facilitador ou coordenador, que é quem vai ficar responsável por toda essa sessão. Eu vou estabelecer tempo e lugar, o tempo para cada pessoa gerar essas ideias, e o lugar é aquele local confortável que já vimos, tá? Eu não posso criticar, eu não posso rir, eu não posso elogiar as ideias, eu não posso fazer gestos de reprovação das ideias surgidas, eu não posso julgar essas ideias surgidas, eu tenho que solicitar a geração de uma grande quantidade de ideias para aquele determinado problema, assim como eu também tenho que incentivar as ideias exageradas para a solução do problema. Incentivar as ideias exageradas, porque
Às vezes são essas ideias exageradas que fazem com que nós possamos resolver aquele determinado problema que nós temos ali naquele momento, tá certo? Bom, como é que eu preparo uma reunião de brainstorming, tá? Bom, primeiro eu preciso selecionar esse facilitador. Esse facilitador, ele tem que se envolver ativamente com o resultado esperado do brainstorming, tá certo? Ele precisa manter o grupo focado e ele precisa eliminar a inibição das pessoas e o julgamento que pode acontecer de um colega dessa sessão que queira julgar a ideia do outro colega. Então ele está ali para eliminar isso. Ele vai escolher, né, um espaço confortável, colaborativo e que não seja utilizado para outras funções. O que é isso? Por exemplo, você está numa sala, então de um lado tem vocês fazendo uma sessão de brainstorming e do outro tem uma outra equipe fazendo uma outra atividade. Não pode. O espaço tem que ser só para quem vai estar fazendo a sessão de brainstorming, certinho? Bom, pessoal, é o seguinte, existe aqui, na verdade, eu trago para vocês um roteiro sugerido para se fazer uma sessão de brainstorming, mas isso não quer dizer que tenha que ser só este roteiro. Existem outros métodos de se fazer essa sessão de brainstorming. Por exemplo, tem o método 635, que também se chama de brainstorming fechado, que as pessoas utilizam. E cada facilitador, cada coordenador, ele vai determinar a forma como vai ser feito o brainstorming, tá certo? Então aqui é um roteiro apenas sugerido, não quer dizer que seja somente desta forma que nós podemos fazer um brainstorming. Então aqui pelo roteiro sugerido, eu trago para vocês que nós temos que afixar o tema em um local visível. O tema é aquele problema que nós precisamos resolver, tá? E aí, depois que eu faço essa fixação desse tema, eu vou definir a forma de geração dessas ideias pelos componentes. Então pode ser uma forma sequencial, cada um dá uma forma, um de cada vez, ou espontânea, aquela forma que eu não preciso fazer nenhuma sequência. Cada um vai estar lá pensando e na hora que surgir a ideia, você vai e diz qual é a ideia que você tem para resolver o problema. Eu preciso definir como a ideia deve ser registrada. Então aqui eu trago para vocês que não se vai interpretar essa ideia no primeiro momento. Eu vou colocar a ideia surgida em um local visível para que todos possam ver. E também eu não vou descartar nenhuma ideia. Então todas as ideias surgidas serão anotadas para que todos estejam vendo e consigam ir pensar em outras ideias, tá? Após isso, nós vamos selecionar as ideias relacionadas com o tema. Por quê? Porque quando se pensa em resolver determinado problema, se pensa em várias ideias. Só que tem ideias que não estão relacionadas com o tema ou às vezes não são a ideia, a solução viável para resolver aquele problema. Então aqui eu vou selecionar as ideias relacionadas com o tema. Eu vou fazer a junção, pegar as que são iguais e poder fazer isso, tá? Que no caso é o nosso registro final. Eu vou compactar, eu vou organizar as ideias que realmente fazem parte para que eu possa fazer esse brainstorming, para que eu possa ter o objetivo alcançado, tá certo? Bom, se nós seguirmos todas as etapas desse brainstorming, pessoal, o que vai acontecer? Ele vai nos trazer vantagem, tá? Então aqui eu listo algumas vantagens de um bom brainstorming, de um brainstorming eficaz. Então olha só, como vantagem, ele vai incentivar a livre associação dos integrantes da equipe, ele vai incentivar a participação equitativa, que é aquela questão da igualdade de todos, ele vai romper as barreiras causadas pela inibição das pessoas, as pessoas que são inibidas, que não gostam de falar, que têm medo de falar, que não querem se relacionar tanto com as pessoas, então isso vai ser quebrada essa barreira. Eu vou incentivar a colaboração dos integrantes, de todos, um ajudando o outro, e isso vai favorecer um ambiente de harmonia entre todos. Então o brainstorm ele só nos traz vantagem, tá certo? Tanto que essa técnica ela pode ser utilizada como base para algumas ferramentas, para algumas ferramentas da qualidade, tipo o PDCA, o diagrama de causa e efeito, o 5W2H. Então é uma ferramenta muito útil, uma ferramenta que vai nos fazer chegar ao objetivo esperado, que é aquela solução, aquelas ideias que vão realmente resolver o problema da organização. Beleza? Então essa é a nossa técnica brainstorming
uma técnica simples, fácil, barata, não custa nada para você fazer. Uma técnica que se você começar a utilizar, você tem com certeza muita eficácia, muita eficiência naquilo que é proposto para você fazer dentro das organizações. Beleza? Então nós ficamos por aqui, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. Beleza? Um abração a todos e até a próxima.